Bom dia, galera, mais uma semana, estamos juntos agora, para início dessa semana e precisamos relembrar algumas coisas que nós já estudamos e que já revimos durante a semana passada, tá? Nós vimos sobre ângulos OPV, ângulo raso, bissetriz, tudo isso na parte de geometria. Na parte de álgebra, nós vimos e relembramos um pouco de fração geratriz, mas hoje eu quero também relembrar com vocês e dar continuidade na matéria sobre notação científica, tá? Notação científica, espero que vocês consigam lembrar olhando no caderninho de vocês. A notação científica ela vai ser usada para representar ou números muito grandes ou números muito pequenos, tá? Então, nós vimos que a forma geral que uma notação científica vai aparecer vai ser um valor A vezes 10 elevado a uma potência, tá? E esse A que aparece antes, que representa um número, ele vai estar entre 1 e 10, mas não pode ser o próprio 10, tá? Então nós vimos que esse primeiro valor que vai aparecer antes, representando A na forma geral, vai ser um valor entre 1 e 10, mas não podendo ser o próprio 10. E o nosso expoente? O que acontece com ele? De acordo com a quantidade de casas que nós tivermos que andar, seja para a esquerda ou seja para a direita, nós vamos conseguir representar aquele expoentezinho ali, tá? Então, antes de nós darmos prosseguimento a isso, um exemplo que eu quero dar para vocês, para que vocês possam refletir sobre ele, é sobre a própria luz. Vocês já pararam para pensar que distância a luz percorre para chegar do Sol até o nosso planeta Terra? Você sabia que a velocidade da luz no espaço é de 300 mil quilômetros por segundo? Ou seja, a cada 1 segundo, a luz percorre um espaço de 300 quilômetros, tá? Então, só para vocês terem ideia, 1 quilômetro são 1000 metros, tá? Então, 1 quilômetro já é uma distância considerável. Quando nós falamos de 300 mil quilômetros, nós estamos falando de uma distância absurda, porque é algo que a luz vai percorrer, ou seja, um espaço que ela vai percorrer em apenas 1 segundo. Já imaginou um negócio desse? E agora tu imagina, se ela demora, ou se ela tem a velocidade de 300 km por segundo, em 5 horas, quanto essa luz vai percorrer de espaço? Se em 1 segundo ela percorre 300 mil quilômetros, em 5 horas ela vai percorrer quantos quilômetros? Vocês já pararam para imaginar? Como é que a gente montaria esse cálculo? Como é que a gente faria algo desse tipo? Aí a gente teria que relembrar. Vamos lá. 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, para saber quantos segundos eu tenho em 1 hora, eu tenho que multiplicar 60 vezes 60. 60 minutos representando 1 hora e 60 segundos representando 1 minuto. 60 vezes 60, 3.600. 3.600 segundos em 1 hora. E se nós percorrermos 5 horas? Qual é o espaço que a luz vai ter percorrido? E agora eu quero que vocês tentem fazer esse cálculo em casa. Tenta pensar, como é que ficaria? A velocidade é 300 km a cada 1 segundo. Em 5 horas, ela vai percorrer quantos quilômetros? Aí, a conta que vocês vão ter que montar seria a seguinte. Vocês têm que pegar quantos segundos há em 5 horas, tá? E aí é uma conta simples, como eu já fiz com vocês anteriormente, tá? Então nós temos 3.600 segundos, que representa 1 hora. 5 horas vão representar 18.000 segundos, tá? Então, se eu quero saber o espaço que a luz vai percorrer nessas 5 horas, eu tenho que pegar 300 mil quilômetros e multiplicar
por 18.000 segundos. Como é que a gente consegue resolver algo desse tipo? 300.000 vezes 18.000. É um valor muito grande, você não acha? Então, como é que a gente vai usar para resolver? A própria notação científica. Lembra que eu falei com vocês que a notação científica ela serve para representar ou números muito grandes ou números muito pequenos. Então, essa é a hora da gente poder usar a notação científica. Então, o primeiro desafio que eu proponho a vocês é esse. Vão transformar 3.000 quilômetros, passar para a notação científica, e depois 18.000 segundos, passar para a notação científica. Só lembrando que a unidade vocês não precisam ficar repetindo na hora do cálculo. Montem apenas a questão. 300.000 em notação científica e 18.000 em notação científica. Como é que ficaria esse número? Como é que ficaria essa questão para ser resolvida? Então, é o primeiro desafio que eu proponho para vocês hoje. Trabalhar com a notação científica e também com os conceitos de potência que nós já vimos e que nós já trabalhamos anteriormente. Lembrem-se que quando a gente trabalha com potência, a gente tem que ficar atento às regras e às condições que cada potência exige. Por exemplo, nós trabalhamos e vimos que todo número elevado a zero vai dar 1. Vimos também que todo número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Nós vimos que quando o nosso expoente é um número negativo, nossa resposta vai ser uma fração cujo numerador vai ser o número 1. Tudo isso vocês têm no caderno de vocês. Então eu quero que vocês abram o caderno e relembrem isso que nós estudamos, porque nós vamos precisar muito disso hoje para a gente conseguir fazer os nossos exercícios. Porque hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das potências, só que especificamente falando acerca das propriedades da potência. Tá? E a primeira propriedade que eu quero falar com vocês é a propriedade da multiplicação. Se nós tivermos, por exemplo, 3 elevado a 10, ou seja, 3 é a minha base, 10 é o meu expoente, vezes 3 elevado a 20. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente acha uma solução? Porque se nós resolvermos 3 elevado a 10, é 3 vezes ele mesmo, 10 vezes. Não é 3 vezes 10, 30. É 3 vezes 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 3, 10 vezes. Vai dar um número muito grande. Então as propriedades de potência, elas vêm para nos ajudar a resolver esses cálculos muito grandes, ou esses cálculos muito pequenos. Tá? Então, quando nós temos que resolver cálculos como esse, o que a propriedade da multiplicação de potência vai nos dizer? Toda vez que nós multiplicarmos potências com a mesma base, nós devemos somar os expoentes. Lembra desse exemplo que eu falei com vocês? 3 elevado a 10 vezes 3 elevado a 20? Escrevam isso no caderninho de vocês. 3 elevado a 10 vezes 3 elevado a 20. Qual vai ser a minha resposta? Pela propriedade da multiplicação, a minha resposta vai ser 3 elevado a 30. Por quê? A base é a mesma. Toda a base é 3. E o expoente? Um é 10, o outro é 20. 10 mais 20, 30. Viram como é simples? Não tem nada de mais complicado nisso. Multiplicação de potência de mesma base, o que eu tenho que fazer? Repito a base e somo os expoentes, tá? Apenas isso, apenas isso. E isso vai ajudar vocês, inclusive, a resolver o desafio que eu propus a vocês. E resolver a multiplicação e dizer, em 5 horas, quantos quilômetros a luz vai percorrer, tá? Mas daqui a pouquinho a gente volta nesse desafio. Vamos à segunda propriedade e que nós vamos trabalhar no dia de hoje. A segunda propriedade de potência é a divisão de potência de mesma base. E qual é a regra? Qual é a condição para resolver isso? Vamos pegar o mesmo exemplo, tá? Só que agora eu vou mudar a ordem um pouquinho. Se eu pegar 3 elevado a 20, tá?
3 é a minha base, 20 é o meu expoente. Dividido, posso colocar até em forma de fração para facilitar a visualização, por 3 elevado a 10. Qual vai ser a minha resposta? Será que vai ser o mesmo 3 elevado a 30 da outra propriedade? Óbvio que não, porque são propriedades diferentes, por mais que a gente use os mesmos valores, as operações são diferentes. Num eu estou multiplicando, no outro eu estou dividindo. Na multiplicação eu somo os expoentes. Na divisão eu tenho que subtrair os expoentes. Na multiplicação eu achei 3 elevado a 30 como resposta. E agora, na divisão, eu vou achar 3 elevado a 10. Por quê? Eu tenho a mesma base, que é o número 3, e agora o que eu faço com os expoentes? Eu subtraio. Então eu tenho 20 menos 10. 20 menos 10, eu achei o nosso novo expoente, que é o número 10. Deu para entender? Eu creio que seja fácil. Eu creio que vocês não vão ter nenhuma dificuldade maior em resolver esse tipo de questão. Mas o desafio ainda está lançado para vocês, tá? Quem conseguir descobrir qual é o espaço que a luz percorre em 5 horas, eu lanço um outro desafio. Qual é o espaço que a luz vai percorrer em 8 horas? 8 horas. Eu quero saber qual é o espaço que a luz vai percorrer em 8 horas. Primeiro desafio, 5 horas. Qual o espaço que a luz vai percorrer em 5 horas? E aqueles que conseguirem desenvolver, qual é o espaço que a luz vai percorrer em 8 horas? Só lembre o seguinte, não é de qualquer jeito. Vocês vão ter 2 notações científicas, tá? E o processo para se resolver a multiplicação entre 2 notações científicas é muito semelhante ao da propriedade da potenciação que nós acabamos de estudar. Como assim? Se eu tiver, por exemplo, 5 vezes 10 elevado a 3. Escrevam sempre esses exemplos no caderno de vocês para vocês conseguirem se situar melhor naquilo que eu estou falando, tá? Nós vamos fazer exercícios, eu vou colocar na sequência para vocês verem alguns exemplos feitos no próprio caderno, para que vocês consigam ter uma real noção de como é que a gente resolve notação e essas propriedades de potência. Mas imagine isso, 5 vezes 10 elevado a 8, vamos usar esse exemplo, 5 vezes 10 elevado a 8, vezes 3 vezes 10 elevado a 5. Como é que nós resolveríamos essa multiplicação de notações científicas? É muito fácil. Nós temos que fazer o seguinte, multiplicar os números que vêm antes das potências de 10, tá? Então, no caso, nós temos, nesse primeiro número, 5, tá? E nesse segundo número, nós temos 3. Então, 5 vezes 3, 15. E agora eu vou resolver a potência de 10. Lembra que eu falei das propriedades? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então eu vou pegar 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a 5. Qual vai ser a minha resposta? 10 elevado a 13. Deu para entender? 5 vezes 3, que são os valores que vêm antes das potências de 10, que vai me dar 15. E multiplicar as potências de 10. 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a 5. Mesma base, 10. Vou repetir a base e vou somar os expoentes. 8 mais 5, 13. Tá? Então, eu espero que tenham entendido, espero ter podido ajudar. Vamos aos exercícios, não desistam, não esmoreçam. Quanto antes isso tudo vai passar e nós estaremos juntos, mas desde já eu desejo o melhor para vocês, um forte abraço a todos e quão logo nós estaremos juntos, tá ok? Então, só lembrando, nós estamos na página 52 do livro de vocês, tá? E é o que nós vamos usar hoje na nossa aula. Então, podem pegar o livro, peguem o caderno e mãos à obra, tá ok? Bom dia e vamos aos trabalhos.